Bom dia, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal, com a nossa aula da semana. Nós estudamos, né, só para relembrar algumas coisas, nós estudamos todos os filhos das plantas, né, pteridófitas, briófitas, gimnospermas e angiospermas. Depois estudamos fisiologia e organologia do reino das plantas. E agora no assunto do terceiro bimestre nós vamos entrar no reino animal. Então nós vamos estudar todos os filos animais. Só lembrando que são filos, são conjuntos, né, de seres vivos que têm muitas semelhanças, né, e características parecidas entre si, né? E aí nós vamos estudar todos os filos dos animais nesse terceiro bimestre, né, começando pelos poríferos e o filo quinidário, né? A primeira característica que a gente já deve enumerar é que nós vamos entrar em seres que não são capazes de produzir o seu próprio alimento, né? Estudamos as plantas e vimos que elas produzem o seu próprio alimento. Já aqui não. Aqui a gente vai estudar os animais que são seres que precisam se alimentar de outra forma, né? Eles são chamados de heterótrofos. Mas vamos às primeiras características do filo porífero. A introdução aí diz o seguinte: são animais que vivem em ambiente aquático, né? Pode ser na água doce ou salgada. São sesses, quer dizer, vivem fixos, presos a um substrato. Substrato quer dizer uma rocha na areia, né? E apresentam um corpo perfurado por inúmeros buraquinhos chamados poros. E daí vem esse nome porífero, né? Logo aqui embaixo a gente vê o desenho aí do Bob Esponja. E justamente o Bob Esponja é um exemplo, né, de esponja, é um exemplo de porífero, né? Tanto que a gente chama de poríferos ou simplesmente esponjas, né? Nós temos aqui 3 fotos aqui onde vocês podem ver esponjas de formas diferentes, vamos assim dizer, mas todos os 3 são exemplos de esponjas, né? Vamos lá. Características gerais deles. Parazoários, o que é isso? Eles não possuem tecidos verdadeiros. Então nós vamos ver que esses primeiros animais, eles não possuem tecidos verdadeiros. Só lembrando, o que seriam tecidos verdadeiros? Tecidos são conjuntos de células que têm funções parecidas entre si e que terminam formando órgãos, por exemplo, né? E que depois formam sistemas. Nesse caso aqui, esses seres eles não têm órgãos, eles vão ter células que vão ter função que os órgãos teriam, células com função de reprodução, células com função de excreção, células com função de nutrição. Então eles vão ter células que tenham capacidade de fazer o que o tecido faria, no caso dos animais que possuem esses tecidos, ok? Acelomados. Essa letrinha A antes de uma palavra quer dizer que é sem alguma coisa, nesse caso sem celoma. Celoma, como vocês estudaram ano passado no primeiro ano, no assunto de embriologia, celoma é uma cavidade que se forma lá na fase embrionária, né? Lá na fase onde nós temos tecidos embrionários, como o ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, nesse caso aqui, eles não possuem celoma. Como não possuem celoma, nós chamamos eles de acelomados, certo? Assegmentados, o que é isso? Eles não se dividem, né? Se fossem segmentados, quer dizer que o corpo deles era dividido, né? Por exemplo, alguns animais dividem cabeça, tórax e abdômen. Eles não, ele é uma estrutura só. Então as esponjas elas não têm divisão do seu corpo, né? Também não possuem simetria, né? Se você o que seria simetria? Se você for traçar uma linha no meio, os lados desses animais eles nunca seriam iguais, então eles são assimétricos. E são animais filtradores, o que é isso? Todo o alimento deles, eles retiram filtrando a água. A água tem que passar pelo corpo deles, né? E nesse passar vai deixando ali os detritos de outros animais, que é o que vai servir para que esses animais, as esponjas, possam se alimentar. Tranquilo? Vamos lá. Característica do seu corpo, né? Vamos ver quais são as partes do corpo, ou quais são as células, já que eles não têm tecidos verdadeiros, quais são as células e suas importâncias, funções. Primeira coisa, né? Quando a gente pega aqui o corpo da esponja, a gente já tem algumas características. Vamos lá. Os buraquinhos, que são chamados de poros, é por onde a água vai entrar. Então a água penetra no corpo desse animal pelos poros, né? Aqui dentro a gente tem uma cavidade chamada de átrio, que é onde acontece toda a parte, por exemplo, de nutrição. Então a água entra pelos poros, cai no átrio, e dentro do átrio nós vamos ter células que vão ter capacidade de fazer a digestão, que a gente vai ver mais na frente lá, certo?
A saída da água é por cima aqui, ó, certo? E o nome desse orifício é chamado de ósculo. Então a gente tem, né, externamente a saída chamada de ósculo, e os furinhos chamados de poros, por onde a água entra, por onde a água sai, e uma cavidade por dentro que se chama de átrio, que também pode ser chamada de espongiceela, ok? Vamos lá. As primeiras células importantes no corpo desses animais são os pinacócitos. E a função deles é simples, é de revestir e proteger. É como se fosse a pele desses animais, tanto por dentro como por fora. Então, é o que substitui o tecido epitelial deles, já que eles não têm tecidos, eles têm células que fazem revestimento e proteção, que são chamadas de pinacócitos. Porócitos, né? Os porócitos são estruturas que estão dentro, né, de cada poro e que vai regular a abertura e o fechamento desse poro. Então, os porócitos se abrem, né, abrem os poros para que a água entre, e quando a água entra, eles se fecham para que aconteça o movimento da água dentro do átrio, e todos os processos como digestão e excreção aconteçam naquela água para que o organismo depois coloque essa água para fora pela saída aqui em cima chamada de ósculo, certo? Então os porócitos são estruturas que regulam os fechamentos e aberturas desses muitos poros que o corpo desse animal tem, esses muitos furinhos, tranquilo? Espículas. As espículas nós temos aqui, ó, certo? São essas estruturazinhas aqui, e elas dão sustentação ao corpo desse animal, traduzindo, elas substituem o esqueleto deles, certo? Como eles não possuem esqueletos, eles possuem espículas que vão dar sustentação ao corpo desse animal, certo? Quando ele fala sustentação esquelética, é como se fosse o esqueleto deles, ok? Amebócitos. Nós temos aqui o amebócito, certo? Que é essas célulazinhas aqui que vocês estão vendo aqui, e elas são células totipotentes. O que é isso? Elas são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo desse animal, certo? Vamos dizer que é como se fossem células-tronco das esponjas. Então elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo deles, seja a célula que ele esteja precisando. Se ele estiver precisando de células que vão ajudar na sua nutrição, elas vão se transformar em células de nutrição. Se ele estiver necessitando de células de sustentação, vão se transformar em pinacócitos. E assim sucessivamente. Mas elas vão dar origem, né, às células de nutrição principalmente, e também os gametas. Até porque esses seres vivos, eles, como são animais, eles também se reproduzem de forma sexuada. Tranquilo? Vamos lá. Coanócitos, né? Os coanócitos, eles ficam na parte interior do átrio, né? Parte de dentro aqui no átrio, e são essas estruturas aqui. Aqui ele dá um close bem maior, né? Que a gente pode ver um flagelo, né? Uma estrutura chamada colarinho, e aqui está a célula, certo? Essas células, elas vão ter a capacidade de fazer a nutrição. É como se fosse o intestino desses animais, só que são várias células que fazem esse trabalho. Esses flagelos, eles vão auxiliar em quê? Em expulsar a água do corpo desse animal, mas também de grudar nas partículas alimentares, certo? Que estejam dentro do átrio, são as partículas que vão servir de alimento para esse animal. Então, esse flagelo ele retém as partículas alimentares e jogam para dentro do coanócito, que faz a digestão, e depois distribui para todas as células do corpo. Então, traduzindo, os coanócitos têm função de nutrição, né? São partículas, são células, perdão, que vão ter a capacidade de pegar as substâncias orgânicas e fazer a nutrição desse ser vivo. Vamos lá. Como é o corpo desse animal? Como é a fisiologia desse animal, né? Respiração, tanto a respiração como a excreção. A excreção é colocar os nutrientes para fora. E a circulação, tudo isso é por difusão. O que é difusão, professor? No primeiro ano vocês estudam membrana plasmática, né? E lá a gente estuda que a membrana ela tem a capacidade de fazer transporte de substâncias. E um desses transportes é difusão, que pode ser simples ou pode ser facilitada, né? E o que seria isso? É a passagem de substâncias de membrana de uma célula para a membrana da outra célula. Então, o oxigênio, né? As substâncias que vão ser colocadas para fora, quer dizer, as excretas, e a circulação, tudo isso é feito por difusão, por transporte de substância. A digestão, como a gente acabou de ver aqui atrás, ela é feita pelos coanócitos, certo? Então, os coanócitos, eles têm a capacidade de fazer essa digestão e ela acontece dentro da célula, né? A gente chama isso de intracelular. E a reprodução pode ser de dois tipos: assexuada, que pode ser por brotamento, regeneração ou gemulação,
e sexuada, com formação de gameta masculino e feminino, que chamamos de amebócito, e com a fecundação interna, quer dizer, dentro do corpo feminino da esponja, uma formação de larva para depois formar o adulto, tranquilo? Vamos lá. Como seria a reprodução sexuada das esponjas? Simples, nós temos a esponja masculina e a esponja feminina. A esponja feminina vai produzir o óvulo dela, a masculina os seus espermatozoides, né, o amebócito. Esse espermatozoide é liberado, sai, né, naquela saída lá chamada de ósculo, entra pelo ósculo de outra esponja do sexo feminino, acontece a fecundação, né, que a fecundação é a união do espermatozoide e o óvulo. Essa célula ovo, ela vai sair pelo ósculo, vai se transformar numa larva natante, né? Eu falo natante, quer dizer, pode se espalhar pelo oceano, né? Depois se fixar numa pedra e se transformar numa esponja adulta, tranquilo? E a reprodução assexuada é o seguinte, vocês estão vendo essa estruturazinha aqui, ó. Essa estrutura é chamada de broto, né? E o que é isso? Simplesmente acontece um crescimento aqui na lateral da esponja, formando uma nova esponja, quer dizer, uma esponja pequenininha, que depois, quando cresce, se solta do corpo da mãe, se fixa na pedra e se transforma numa esponja adulta. Além do que, se você cortar essa esponja em algumas partes, né, ela vai se regenerar. Então, tanto a regeneração como o brotamento são exemplos de reprodução assexuada dos poríferos, das esponjas, tranquilo? Nós temos aqui a forma aqui de mostrar o brotamento, que eu acabei de falar, né? Nasce o broto, depois ele cai e se liga ao substrato, transformando em adulto, e a regeneração, cortou-se em 3 pedaços, eles se regeneram e ficam 3 esponjas adultas. Temos um pequeno videozinho aqui que eu vou passar para vocês, só esse vídeo ele demonstra que as esponjas são animais filtradores, prestem atenção, ok? These ghostly exhalations are proof that the sponge is actively pumping. With no mouth, it sucks water directly through its sponge-like body walls, which are shot through with millions of narrow canals and tiny chambers. How does it do it? What secrets hide within the belly of this beast? The best way to find out is to enter one of the many portals into the sponge's secret inner world. Drifting along with countless single-celled organisms, we feel the tug of a current. In the wonderland within, this sponge's cells all work for the common good, but they do it in wildly different ways. As the current draws us on, we pass sponge cells that are making new spicules. The walls themselves are treacherous. They can simply engulf their unfortunate prey. As we are drawn through ever narrower passages, the current slows until we burst into one of the sponge's millions of tiny beating hearts. These are choanocytes, cells whose whip-like flagellae powers the pump. The flow quickens again as it whisks us away through the labyrinth of canals that lead out into the sponge's central cavity. What once seemed barely alive is actually a living animal, more complex than we could have imagined. Um vídeo aí que explica todo o funcionamento, né, da esponja, dos poríferos. Vamos agora para os quinidários, que são o segundo grupo de filos, né? A gente vai ver que eles já possuem algumas diferenças, por isso são separados, né, em grupos diferentes. Vamos lá.
São animais geralmente de corpo mole, que vivem em ambientes aquáticos e cujos principais representantes são água-vivas, as anêmonas do mar e os corais, certo? Características gerais, diblásticos, o que é isso? São animais que possuem dois folhetos embrionários, lembrando que os folhetos embrionários são ectoderme, mesoderme e endoderme, né? Eles possuem dois, são chamados diblásticos. Eles possuem três, triblásticos. Simetria radial, então a gente vê que eles possuem simetria, diferentemente, né, do que a gente acabou de ver nos poríferos, que são assimétricos. Ametamerizados, o que é isso? Sem segmentos, então eles também não têm divisões. O corpo deles não é dividido em partes, né? E ainda continuam sendo acelomados. Então a principal diferença aí seria a simetria radial, né? Outra coisa que a gente vai ver que diferencia muito é que esses animais são os primeiros a já possuírem movimentos, né? Músculos, vamos assim dizer, células musculares, né? Então já os diferencia bem dos poríferos. Vamos lá. Eles podem ter duas formas, né? Essa forma aqui que a gente chama de pólipo, ok? Que vai viver preso. Eles não têm movimentos, mas vivem presos. Apenas que esses movimentos são os tentáculos, mas vivem fixos numa pedra ou no fundo do oceano, ok? Em pedras, rochas, corais ou no fundo do oceano. E temos essa forma aqui que parece um guarda-chuva aberto, que a gente chama de medusa, certo? Uma diferença boa também é que a boca aqui fica na parte de cima e aqui fica na parte de baixo, certo? Já as medusas, elas vão se movimentar muito, né? A gente pega com água viva, por exemplo, ela se movimenta o tempo todo, né? Dentro da água, né? E essa boca dela, ela vai utilizar para propulsão, quer dizer, para pegar a velocidade lá com esse movimento dos braços dela. Tranquilo? Vamos lá. Fisiologia. Sistema digestivo. Possui sistema digestivo, porém é incompleto. Que é isso? Só possui boca. Toda vez que vocês viram o nome sistema digestivo incompleto, é porque só possui um orifício. Nesse caso aqui só possui a boca, óbvio, né? Já os sistemas digestórios ou digestivo completo, vocês vão possuir a boca e o ânus, certo? A excreção, circulação e respiração ainda continuam sendo por difusão, quer dizer, vai continuar sendo dentro das células ou de célula para célula, tranquilo? Chama muscular, como eu disse, são os primeiros animais a apresentar movimentos. Eles têm células musculares que vão auxiliar em todo o movimento, por exemplo, da água-viva e da caravela, ok? E eles possuem um sistema de defesa que a gente chama de quinidoblastos. Quinida vem de quinidários, blastos vem dessa estruturazinha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, certo? E como é que funcionam esses quinidoblastos? Provavelmente, todos vocês já ouviram dizer, ou alguém já deve ter tido um encontro nada agradável com a água viva, uma caravela, e levou uma queimadura muito grande, né? Porque eles têm essas células, né? Esses quinidoblastos que estão aqui nessa estrutura aqui, essas estruturas, milhares dessas estruturas, muitas, certo? Que quando essa estruturazinha pequena toca, ela ativa esse ganchinho aqui, ó. Quando isso aqui toca em alguma estrutura, é como se fosse um ferrão que sai, né? Sai essa estrutura aqui de dentro aqui, ó, e ela vai e solta, né, esse quinidoblasto aqui, que vai ter uma descarga de líquido urticante, vai queimar a pele da pessoa ou do animal que ele esteja perto de contato, né? Outro detalhe importante, né, que geralmente quando você tem um encontro com esse animal, a tendência é ele se enrolar no braço, na perna da pessoa. Então ele enrola isso aqui, né, e dá muito trabalho para tirar, né? São queimaduras fortes, né? Em crianças podem acarretar um problema muito sério, né? Dependendo do tamanho da criança, né, a queimadura pode ocasionar até a morte, né? Em adultos não, em adultos vai ocasionar febre e queimaduras fortes. E depende também do grau da lesão, tranquilo? Vamos lá. A reprodução deles, eles podem ser assexuada por regeneração e brotamento, do mesmo jeito lá que a gente viu das esponjas, dos poríferos, né? Então nasce um broto, o broto se solta do corpo da mãe, fixa lá no solo, né, como a hidra, que é um pólipo, e ali vai originar um novo ser vivo que vai crescer e vai se transformar em adulto. Ou sexuada, como a gente também viu que as esponjas têm, né? Vai ter o gameta masculino e o gameta feminino, né? Essa reprodução sexuada, ela pode ser uma reprodução sexuada simples, né, onde nasce um ser vivo, ou ela pode ter o que chama-se aqui, ó, de metagênese, o que é isso? Uma alternância de gerações, certo? A importância deles, né? Caravela, formados por quinidários constantemente, causam queimaduras em pescadores e banhos litorais.
os recifes de coral, né? Os corais, os famosos corais, que quando a gente encontra geralmente na areia da praia, são pedaços do esqueleto dele, né? Aquelas pedrinhas coloridas, né? Mas os recifes de corais, eles servem para muitos animais sobreviverem lá. Eles formam um ecossistema lindo e belíssimo, né, no oceano, né? Inclusive locais para que tubarões consigam se reproduzir e se alimentar, né, que são os peixes grandes. Então eles são de total importância para o equilíbrio ecológico no ecossistema, né? Os corais, certo? Servem de reprodução de muitos outros seres vivos. A gente chama de colônias. Quando a gente chama de colônias é porque são vários seres vivos vivendo juntos ali, tranquilo? A gente tem aqui um vídeo da reprodução da água-viva e eu vou passar para vocês. Prestem atenção porque fala sobre metagênese, é justamente a metagênese, certo? Que é a alternância de gerações. A gente vai ter uma parte que é uma produção assexuada e depois uma parte final sexuada. Prestem bem atenção ao vídeo, ok? Les méduses adultes, mâles et femelles libèrent leurs cellules reproductrices, des spermatozoïdes pour le mâle et des ovules pour les femelles. Ces deux types de cellules se rencontrent et forment alors un œuf. Puis, chaque œuf fécondé se transforme en une petite larve appelée planula. Cette larve va alors tomber sur les fonds océaniques où elle va se fixer à un support. Elle peut alors se développer et former un polype. Le polype est en quelque sorte un sac digestif au sommet duquel se trouvent des petits tentacules permettant de capter la nourriture. Ce dernier bourgeonne alors pour former d'autres polypes identiques, puis se segmente pour former comme un empilement de petites assiettes appelées le strobile. C'est la strobilisation. Enfin, le strobile libère une à une ces petites assiettes. Ce sont des éphirules. Chaque éphirule grandit pour donner des méduses adultes. Cependant, toutes les espèces ne se reproduisent pas de cette façon, certaines ne passent jamais par le stade polype, tout dépend de l'espèce mais également des conditions extérieures comme la température de l'eau par exemple. Bom, pessoal, essa foi nossa aula, né, sobre os dois primeiros filos. Eu espero que tenha sido agradável, né? Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho, né? Indiquem o canal para seus amigos, né? Seus colegas. É importante a gente disseminar boas ideias, informações, né? Sobre os seres vivos. E qualquer dúvida me procurem pelo WhatsApp, comentem aqui no vídeo, certo? Vão lá no nosso Google Class, nossa sala de aula, e façam as perguntas. O importante é que não fiquem dúvidas, porque nós veremos muitos outros filos de animais nesse bimestre, tranquilo? Um abração bem grande e nos vemos por aí logo logo, se Deus quiser. Abraços!